Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Acho que foi uma das coisas que fez sucesso, né? Que é o Teatro das Tesouras. Vocês prepararam isso de quando a quando? Como que foi o processo? E falar sobre isso também. Esse 16, então, a gente lançou. Depois do 17, a gente resolveu fazer a história do Brasil, que foi uma loucura. E 2018 entrou ano de eleição. E a gente fez uma série sobre a história das eleições, que é o Teatro das Foi Tesouras. nesse ano, então? Isso. A gente já tava numa esteira de falar de história do Tá. Brasil, né? Logo depois que passou esse primeiro lançamento aí, beleza, virou uma empresa e tal. A gente, tá, beleza, aí começou a conversar com algumas pessoas e o cara, o Brasil tem um problema de identidade, né? O brasileiro não se reconhece e tal. É muito difícil a gente conseguir, pensar para onde é que a gente vai se a gente não tem essa identificação, né? E daí a gente começou a, enfim, mais uma jornada, fez uma série de vários episódios sobre a história do Brasil e tal. E aí no ano seguinte, que era o ano de eleição, a gente, vamos continuar falando de história, só que agora vamos... O segundo problema que falam, né, primeiro é que o brasileiro não conhece seus antepassados, né, mal conhece a história do seu bisavô, muitas vezes e tal, né. Então a gente tem que resgatar um pouco da nossa origem. E logo depois a gente, o brasileiro tem um problema de memória curta. Todo ano chega ano de eleição, vem os mesmos políticos lá, com as mesmas histórias, não sei o quê, contado com um jeitinho diferente, uma nova roupinha ali e tal, e todo mundo cai na história, né. Então, a gente tem que atacar esse problema da memória curta, acho que faz sentido. E a gente, beleza, vamos fazer uma retrospectiva da história das eleições a partir da redemocratização, né? Então, cada episódio lá é a história de uma eleição, contexto social, contexto econômico, como é que eram os debates, as tretas que acontecia na mídia. É muito legal porque você consegue ver, assim, um pouco da história. Muita coisa que a gente acha que é uma característica única de agora, assim, uma coisa que tá acontecendo pela primeira vez, você começa a ver vários, enfim, analogias, paralelos, assim. E, enfim, aí a série teve uma repercussão muito grande, assim, né? E um pouco da narrativa dela é o seguinte, que é Teatro das Tesouras, vem esse nome, esse né? nome, Porque existe uma teoria política chamada Estratégia das Tesouras, que é basicamente o seguinte, nós temos que ganhar a eleição aqui do Inteligência Limitada para saber quem manda aqui, beleza? Faz o seguinte, em vez da gente competir com um cara que a gente não conhece, que vai mandar na gente, vamos competir entre nós aqui, vamos botar a gente como chapa 1, chapa 2, e quem ganhar governa. É um pouco essa estratégia para tu enganar o cara que ele tá escolhendo, mas fazer a mesma coisa. E como que engana o eleitor, que são coisas diferentes? Tu te apresenta de forma diferente, mas na prática faz a mesma coisa. Tá. Claro que tem algumas diferenças e tal, mas essa é uma estratégia que nasceu no início do século XX, na Revolução Russa, né? Bolchevique e menchevique, a galera aprendeu na escola, né? Bolchevique era maioria, menchevique minoria, e os caras, de certa forma, o núcleo duro da Revolução sabia o seguinte, as duas galeras são nossas. Então tem umas diferenças entre elas, mas quem ganhar, ganhou. Vamos financiar os dois, vamos dar dinheiro para os dois, vamos dar material para os dois. Isso no contexto de 1900 e pouquinho, né? Então, essa estratégia das tesouras, ela virou um termo para significar o seguinte, quando tem dois lados que fazem uma coisa meio diferente, mas na prática dá no mesmo lugar. Então, tu vai pegar água, tu vai sair por ali, dobrar aqui, eu vou direto ali, mas na prática a gente tá indo pro mesmo lugar, né? Então, quando tem PSDB e PT, no caso do Brasil, que desde a redemocratização a eleição é sempre entre eles, o PSDB é um partido social-democrata. E o PT é um partido que era socialista e se reapresentou como um socialismo de mercado, um negócio assim, né? Então, o que aconteceu? Esse social-democrata, o que é essa social-democracia? Quando os caras viram na Alemanha lá que esse negócio de ditadura comunista dava ruim, os caras olharam pra Rússia e falaram assim, eita, assim não dá pra ir, né? Dá ruim, assim. Temos que ter um outro jeito de fazer igualdade das pessoas e tudo mais. Então vamos aumentar a taxação de impostos progressivamente para que a gente possa redistribuir o dinheiro dos caras de forma democrática e não de forma roubada com arma, né? Então essa era a ideia. E outra ideia do socialismo era mais, vamos pegar o poder e vamos distribuir na marra. Então eram duas teses diferentes que chegavam no mesmo lugar. O PSDB é fundado nessa ideia, social-democrata. Isso não é negado nem para eles, nem Fernando Henrique, nem nada. Uns caras, tem vários vídeos na internet desde que você acha isso aí, a gente botou alguns na série. E aí a gente fez o Teatro das Tesouras, que é... a mensagem não é que os dois caras estão numa mesa dando risada da gente, falando, hahaha, vamos dominar assim, você vai agora, eu vou depois, sabe? Não é exatamente isso. Mas é que entre eles o jogo tá meio dominado, é uma questão, se chama oligarquia, uma forma de governo entre poucos, né? E tá tudo bem para eles. O Lula chegou a comemorar em rede nacional que era a primeira vez que tinha uma eleição que só partido de esquerda concorria em 2002. Só tinha gente de esquerda concorrendo. Então, quebrar esse sistema, indiferente de ser candidatos bons ou ruins, mas abrir essa informação,
incomoda um pouco os caras, porque aquela coisa, não, dentro desse espectro, discordo muito do PSDB, mas a gente concorda pra onde a gente tá indo. Eu só não quero fazer do mesmo jeito, eu quero ter eu o poder em vez de dar pros caras. E aí Teatro das Tesouras é só porque a gente desenhou um pouco o nome, tirou a estratégia das tesouras e botou teatro, porque a eleição era um teatro, tinha uma coisa circense nas eleições brasileiras que a gente mostra lá em todos os episódios, né? Uma palhaçadinha. Então, mas por que mudou tanto que a gente chega ao ponto hoje da galera achar que o PSDB é tão diferente do PT ou busca uma outra coisa, né? Porque no fundo eu acho que existem as diferenças, né? E quando o processo midiático ele também é muito limitado, né? Quer dizer, poucas empresas e tal, e você não tem muita gente falando coisas desconfortáveis, quer dizer, as grandes empresas também têm os seus vínculos, né? As grandes empresas de mídia no Brasil das últimas décadas são as empresas de televisão. Ou pelo menos que tem televisão no grupo, né? Tem emissora de televisão no grupo. Televisão é uma concessão estatal. Para você manter a sua televisão, sua concessão, você precisa de maioria no Congresso. E televisão é um serviço público no Brasil. É um serviço do Estado. A diferença é só que o Estado concede para algumas empresas a exploração desse sistema de transmissão de televisão lá. Então você sempre tem um vínculo muito forte com quem está no poder, etc. E tal. Então tem uma tendência a você não bater tão profundamente nos grandes defeitos e nas feridas, né, dos políticos, para que você não crie problemas muito grandes para você. Então você fica nessa superficialidade, e na superficialidade, de fato, existem muitas diferenças entre PT e PSDB. Né, no discurso, ali, na roupa, na forma de se portar, né? Mas, no fundo, a ideia de mundo é muito parecida, né? A ideia de mundo, para onde quer levar o mundo, como que o Estado tem que interagir com a sociedade, no fundo, é muito parecido. Então, de fato, ao longo do tempo, eu acho que isso se criou. E agora está se desfazendo. Porque agora quebra-se, então, essa hegemonia de fontes de comunicação, através da internet, dessa Você acha que malha... a internet é a grande chave dessa mudança? Sem É a dúvida. grande chave, veja bem, a gente Não tem... só aqui. Não, no mundo inteiro. Olha que interessante. A gente tem no mundo um fenômeno que vem da Revolução Industrial e depois capitalismo, que você tinha, há uns 200 e poucos anos atrás, 90% de miséria no mundo. De miséria, né, econômica, de acesso e tal. Hoje você tem 10% de miséria no mundo. Né? Por conta qualquer um pode, nem que seja ter um empreguinho para comprar uma... Não só o cara tem uma rendinha, mas não é que nada de... Não é que seja grandes coisas a renda que ele tem, mas com pouco de renda você compra, né, com, sei lá, com R$2, R$3, você vai numa farmácia e compra um kit de higiene bucal. É um negócio que há, sei lá, 100 anos atrás ninguém nem tinha isso, nem uma pessoa rica era capaz de ter acesso a decente, a um negócio fácil, assim, né? Então tem acesso a muita coisa e todo mundo consegue pelo menos um dinheiro em todo mundo, né? Claro, tem gente que não consegue ainda, mas é uma minoria. Né? Claro, muitas pessoas ainda conseguem muito pouco dinheiro, muito pouca renda. No Brasil é um caso, por exemplo, tem muita pobreza, mas não é aquela miséria que existia no mundo séculos atrás. Bom, dito isso, veja bem, hoje nós ainda temos, podemos dizer assim, 90% de miséria cultural e intelectual no mundo. Porque o acesso à informação é muito limitado, a educação, etc. e tal. E a internet está esgaçando. Eu acho, aí teoria, tá? Tease aqui. E pessoal, teoria de boteco, e pessoal, não é nada do Brasil Paralelo. Eu acho que a gente está vivendo o início de uma transformação como essa, só que na área da cultura e da informação. Da formação de cultura, né? Da formação de disseminação de informação e tudo mais. Essa nova educação que hoje tem que, né? Muitos podem até criticar, o cara é burro porque ele aprende olhando o canal lá e tal. Tudo bem, né? Acho que vale da crítica, mas o fato é que as pessoas estão trocando informações no mundo inteiro. Você não vê um nivelamento geral, né? Novas empresas surgem nesse cenário, como a nossa, né? Que buscam fazer um trabalho sério, pelo menos é o caso da nossa, a gente busca fazer um trabalho sério, mesmo que tenha críticas, a gente tem equipes de pesquisa, né? Tem um compromisso editorial, tem um compliance editorial, quer dizer, não tem nenhum filme nosso que você vai lá encontrar coisas deliberadas, tipo assim, fake news, essas coisas deliberadas. Você pode ter eventualmente um erro ou outro, uma imprecisão, uma falha de avaliação nossa, mas sempre tem muita pesquisa, muita consistência, muito estudo. Então, e nós estamos entregando informação para quem nunca teria acesso a esse tipo de informação, e nós nunca conseguiríamos levar esse conteúdo que a gente está levando através de Globo, SBT, etc e tal. Então é possível que esteja com o início, não sei se vocês concordam com essa minha tese de boteco aqui, é o início, talvez daqui 100, 200 anos a gente vai olhar e vai dizer assim, porra, muita pouca gente no mundo hoje não
não tem acesso à informação e tal. Então, Então, é o início de uma loucura aí. uma revolução.